Olá, sejam bem-vindos a uma aula de História programada para o segundo ano. Eu sou o professor Rafael, sejam todos bem-vindos a essa aula. Quero dar boas-vindas também à minha colega Kelly, que está aí conosco nas Libras, e dizer que essa aula vai ficar disponível aí no repositório para você poder acessar, desenvolver esse conteúdo aí com os estudantes na sala de aula. E quero dizer também que essa aula foi elaborada pela professora Karen e eu, professor Rafael, estarei aqui na apresentação e vou convidar você a conhecer agora o tema da nossa aula de hoje. Então, na tela, por favor, o título da nossa aula, então, Construindo História, né? O conteúdo foi elaborado pela professora Karen, que trabalhou com a habilidade EF02, HI08, que trata de pesquisar, organizar e compilar histórias da família e ou da comunidade registradas em diferentes fontes. Então, hoje, a gente vai conversar um pouco sobre história, né? Como que a gente constrói essa história e de formas que a gente pode registrar essas histórias também. E depois, ao final dessa aula, a gente vai trazer uma proposta de atividade que vocês podem desenvolver na sala, uma proposta também de roda de conversa, durante a qual você pode conversar com seus estudantes sobre as histórias que eles vão trazer sobre suas famílias. Então, vou convidar você de novo para ir viajar nesse conteúdo comigo nessa aula. Então, vamos seguindo. Nosso objeto de conhecimento seriam as fontes, né? Relatos orais, objetos, imagens, pinturas, fotografias, vídeos, músicas, escrita, tecnologias digitais de informação e comunicação e inscrições nas paredes, ruas e espaços sociais. Nossa unidade temática são as formas de registrar as experiências da comunidade e nossos objetivos com esta aula serão identificar fontes históricas visuais, escritas e orais e conhecer a história da família por meio de registros históricos. Então, hoje, a gente vai conversar sobre essas três formas de registro, né? Que seriam essas fontes históricas visuais, escritas e orais. Como que a história sobrevive e ultrapassa esses limites, né? De três formas diferentes a gente pode ter contato com essas histórias. Então, seguindo nosso conteúdo aqui programado, primeiro a gente traz essas fontes visuais, né? Onde que eu posso encontrar a história nessas fontes visuais? Em quais ferramentas, né? Com quais ferramentas eu posso trabalhar para poder fazer esses registros visuais da nossa própria história? Então, posso trabalhar com pintura, posso desenhar, né? Posso registrar por meio da pintura a história da minha família, posso ter contato com essa história remota que ficou lá atrás, que a gente morre de saudade, né? E a gente mata essa saudade por meio de fotografias que a gente tem a oportunidade, né? Com as quais a gente tem a oportunidade de rever, de ter contato com imagens de pessoas importantes que passaram pela nossa vida, né? E a gente ainda, né? A gente pode contar com esses registros de fotografia, né? Para a gente poder ter essas lembranças vivas, né? Tanto na nossa memória quanto nos nossos registros físicos também, né? Podemos trabalhar com mapas, também as histórias registradas nestes mapas, né? Esses registros visuais, né? Onde a gente pode encontrar essas histórias registradas. Então, por meio de pintura, fotografia, desenho e mapa também. E outra forma que a gente tem também de manter essas histórias registradas seriam essas fontes orais, essa troca de histórias por meio das nossas falas, né? As nossas origens sendo perpetuadas por meio dessas histórias que a gente passa de geração em geração, a gente vai contando, né? Histórias que sobrevivem ao tempo por meio desses registros orais, histórias que a gente vai contando, que a gente ouve da nossa mãe, do nosso pai, né? E também ouvimos da nossa avó, que também ouviram de seus pais, de seus avós, que também ouviram de seus avós, dos seus tataravós. Então, são histórias que permanecem aí no tempo e resistem
ao tempo por meio desses registros orais, né? Então, são histórias narradas pelas pessoas e, muitas vezes, essas histórias não possuem registro escrito, né? Elas sobrevivem apenas ao contar, né? Uma pessoa que vai contando para outra e elas sobrevivem por meio desse contar, desse registro oral, né? Dessa troca oral. E nós temos também outras fontes também, que são as escritas, né? A gente encontra nossas histórias registradas em livros, em jornais, em revistas, cartas, diário, bilhete. Então, são várias formas que eu tenho de registrar essas histórias por meio da escrita, né? Posso ver, a gente sabe que os jornais de hoje, eles são parte da nossa história, porque eles estão trazendo registros do nosso momento de hoje, né? Da nossa, do que a gente vive. E também essas histórias da nossa família sobrevivem por meio de cartas, diários, bilhetes que nós recebemos aí na nossa vida. Então, todos esses registros são considerados registros escritos, né? São por meio da escrita também que a gente tem essas histórias que sobrevivem ao tempo e estão aí sempre à nossa disposição para a gente poder relembrar, né? E relembrar. E aí, seguindo nossa programação, a sua história e a de seus familiares pode ser conhecida por meio de fontes históricas visuais, orais e escritas. Nós temos várias formas de reconhecer essas histórias, por meio de várias fontes, né? Que seriam a certidão de nascimento, que é um documento, primeiro documento que a gente recebe assim que a gente nasce, né? É um documento que registra mesmo o nosso momento de nascimento, né? Então, todo cidadão tem uma certidão de nascimento, então tem esse seu registro de nascimento, né? Temos também a certidão de casamento, que para quem passa a ter um registro civil de uma relação, a certidão de casamento ela acaba entrando no lugar da certidão de nascimento, muitas vezes, né? Então, é outro documento que a gente conta aí como registro escrito da nossa história. Outras fontes, álbum de fotos, que a gente tem contato aí também, falei um pouco da fotografia, né? E também de relatos orais, essas histórias narradas que perpassam as gerações por meio desse contar, né? De uma pessoa para outra. Memória pessoal também, que resistem muitas vezes a esses registros orais, né? Então, eu vou convidar aqui você também a conhecer a nossa proposta de atividade para essa aula de hoje, tá? Então, primeiro, eu vou fazer uma leitura aqui da proposta para a gente poder conversar sobre ela, tá? Então, a nossa atividade será sobre a família de Henrique, né? Então, Henrique descobriu outro dia, quando fez uma pesquisa para a escola sobre sua família, que seus pais se casaram na igreja que fica na praça do seu bairro. A mãe lhe mostrou a foto e a certidão de casamento. Sua mãe contou-lhe que nasceu e cresceu ali naquele bairro. Conheceu seu pai no hospital em que trabalhava como enfermeira, pois ele era radiologista no mesmo local. O senhor Felipe, seu pai, mudou-se para o bairro ainda jovem, quando estudava. Ele e a família vieram de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Logo após concluir sua formação profissional, foi trabalhar no hospital em que conheceu Dona Aurora. Casaram-se e continuaram morando no mesmo bairro. Mas eles têm muitos familiares, primos e tios que há muito tempo vieram para São Paulo, morando em outros bairros. Outros, entretanto, preferiram continuar vivendo em cidades do interior. E aí, nós temos algumas orientações para a atividade que vai estar aí à disposição para você poder fazer, tá bom? Então, primeiro passo, a gente vai ler a história, né? Então, a gente tem aí a história do Felipe, né? Que a gente acabou de ler, que é a história da família do Felipe, né? A gente tem um relato aí por escrito dessa família. Então, a nossa proposta é que você faça a leitura dessa história para os estudantes e, em seguida, a proposta é que eles escrevam a sua própria história, né?
Então, a gente vai escrever, a gente vai fazer registros da nossa própria história, né? E vamos ilustrá-la com fotos ou imagens da sua família ou com recortes que as representem, né? Que a representem. E aí nós podemos lembrar das formas de registro da nossa história que a gente comentou aqui nessa aula, né? Os registros visuais, escritos e orais. Nós podemos utilizar essas formas de registro nessa atividade também, né? Então, trabalhando, ilustrando a história da nossa família por meio dessas fotos e de imagens ou recortes que também a representem. Então, aqui, hoje nós vamos então ver aqui um mural da professora Karen, que ela deixou preparadinha aqui pra gente. Então, o que a gente aprendeu nessa aula? A gente aprendeu a reconhecer a história da família por meio de fontes históricas, né? E aí eu quero comentar também sobre um pouquinho sobre a proposta que a gente tem além dessa atividade, né, desse registro que nós vamos fazer. Nós vamos propor para os estudantes, para eles poderem fazer esse registro da família. Você também pode trabalhar com eles uma roda de conversa, na qual você vai conversar com eles, falando sobre a importância dos registros das nossas memórias, né, das memórias da nossa família, dizer o quanto é importante a gente manter esse registro, né, e perguntar, observar junto com eles o material que eles trouxerem para a nossa aula, né, para poderem fazer esse registro da sua própria história. Se eles trouxerem, por exemplo, um álbum de fotos, então vamos observar essas fotos, né? O que essas fotos trazem de informações para a gente, né? O que muda de uma década para outra, né? Como que as pessoas estão hoje, né? Eram anteriormente, como estão hoje, onde moram, como que era a minha casa antigamente, né? De que forma que ela era e como que ela está hoje, quais são as diferenças. Então, por meio das fotografias, a gente consegue notar essas diferenças, né? Então, a gente tem essa proposta de você também trazer, abordar estas histórias por meio desta roda de conversa com seus estudantes, né? Conversando sobre essas memórias, conversando sobre essas histórias que fazem parte da nossa memória e estão aí para serem registradas, né? Por meio de registros orais, escritos e visuais, que foi o tema da nossa aula de hoje, Construindo História. E aí, nós estamos agora já finalizando o nosso tempo de aula. Vou conversar aqui com você sobre o nosso registro, né? Aqui nesse slide eu trago os materiais da nossa aula, né? Que você pode consultar. E também vou pedir para você também participar da nossa avaliação. Conta pra gente o que você achou dessa aula que você acabou de assistir. Você pode acessar o formulário por meio do link que estava aí na tela. Vou pedir para o Oráculo colocar também de novo. Vocês podem acessar o formulário por meio deste link e também o QR Code. E eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua presença, agradeço a sua parceria e a gente se vê em outra oportunidade. Muito obrigado.